Vereador Yuri Moura, por favor. Muito obrigado, senhor presidente, meu amigo, companheiro de luta pelo transporte público de qualidade, verdadeiramente público, e também pelos trabalhadores e trabalhadoras rodoviários, que a gente está sempre junto aí nas paralisações, na luta pela vacinação e pelos seus direitos, que são sistematicamente descumpridos por essa máfia das empresas de ônibus que toma conta do estado do Rio de Janeiro. Eu gosto sempre de lembrar, vereador Júnior Paixão, dos escândalos que a gente vivenciou nos últimos anos com a FETranspor. Envolvia deputado, envolvia político, envolvia membro do judiciário, e por isso, como disse o vereador Gilmagno, fica tão difícil a gente conseguir consolidar as nossas fiscalizações, as nossas legislações, inclusive os pedidos aos montes que fizemos na Justiça e no Ministério Público, vários dos colegas aqui, para que a frota retomasse 100%, para que os ônibus melhorassem, para que a dupla função não existisse. E às vezes a gente é cobrado nas redes sociais, nas ruas, porque isso tem que acontecer, a população tem que cobrar que a gente trabalhe como estamos trabalhando, mas não percebem que o poder das empresas de ônibus é tão grande que chega no judiciário. E aí, vereador Domingos Protetor, no judiciário ninguém foi eleito. No judiciário a gente não sabe o que acontece, que alguns nomes, através de uma canetada, liberam dinheiro para as empresas de ônibus, permitem que elas façam a covardia que fazem com a população petropolitana, ainda mais dos distritos, diminuindo linhas, mudando itinerários e fazendo isso, que é a matéria, o objeto do projeto de lei que o vereador Júnior Coruja, com a minha coautoria, apresenta e vai ser aprovado por unanimidade dessa casa, que é mudar, num dia comum, o horário como se fosse feriado. A população vai ter que trabalhar, porque o comércio abre, serviço abre, aí quando vai para o ponto de ônibus, dá de cara com o horário o qual ele não esperava. Aí fica 2, 3 horas aguardando para poder ir para o seu trabalho, chega atrasado, às vezes, se não tiver um patrão legal, tem o desconto no salário, fica aborrecido, estressado e volta à tarde para casa. Então eu peço ao Poder Judiciário da nossa cidade, que às vezes não sempre, tem esse descompasso com o Poder Legislativo e com o Executivo, porque manda mais, tenham respeito ao que essa casa tem feito e parem de dar decisões favoráveis às empresas de ônibus, porque ali não tem coitado. Se tivesse ruim, eles entregariam a concessão e a permissão. Se tivesse ruim, não estariam aí o tempo todo pedindo aumento de tarifa. Não estariam aí o tempo todo querendo conversar com o vereador. Toda hora recebo mensagem, porque a prática antigamente era outra. E nós não vamos compactuar com isso. Essa Câmara está firme na defesa do transporte público e dos rodoviários. E já quero anunciar aqui uma outra iniciativa em coautoria com o vereador Júnior Coruja, que é também um projeto de lei para que tanto a CPTrans como a CETranspetro não possam mudar os horários de ônibus, os itinerários e as linhas sem conversarem com as comunidades. Vão ter que, sim, conversar com a Associação de Moradores. E eu não tirei esse projeto, junto do vereador Júnior Coruja, da cabeça. Isso já foi aprovado na cidade do Rio. Porque se o transporte é público, ele tem que ser decidido com as pessoas que usam, com os usuários do transporte público, os rodoviários, e não na cabeça de juiz ou de empresário de ônibus. Então, vereador Júnior Coruja, é uma honra estar ao lado de Vossa Excelência em mais essa iniciativa. É uma honra saber que essa legislatura, o conjunto dos vereadores, está muito firme na defesa do transporte público. E peço aos cidadãos e cidadãs que continuem acreditando que essa casa está brigando, né? O que a gente precisa fazer é denunciar essa relação espúria que essas empresas têm conseguido com o judiciário. E não tenho medo de falar isso. Muito obrigado.